A história da chupeta remonta a milhares de anos. Desde a Idade Média já se tem registros do uso de chumaço de pano açucarado ou com mel para acalmar os bebês recém-nascidos. Muitas famílias oferecem a chupeta logo nos primeiros dias de vida do bebê, como um ritual que é passado de geração a geração. Por vezes, a chupeta faz parte do enxoval do bebê e é comprada antes mesmo do bebê nascer. É preciso compreender quais os prejuízos que este hábito pode trazer para a saúde bucal dos bebês e crianças, para que o uso da chupeta seja uma decisão consciente por parte da família. Este vídeo tem o objetivo de proporcionar um momento de reflexão sobre este tema. Os bebês nascem com reflexos como busca, sucção e deglutição. Estes reflexos auxiliam a sobreviver, pois é através da mamada que o bebê satisfaz as suas necessidades nutritivas e de se alimentar. Logo nos primeiros meses de vida, este reflexo torna-se um hábito, e mesmo na ausência da fome, o bebê procura sugar e levar tudo que lhe interessa à boca. Surge assim a necessidade de sugar. A chupeta, né? Bom, a chupeta é uma coisa séria. Vamos lá. Nos hospitais amigos da criança que incentivam o aleitamento materno, é proibido no enxoval da criança, inclusive, levar chupeta. Por quê? Porque essa chupeta pode interferir com o aleitamento materno. E aí eu vou ter que pesar o que é mais importante, né? Entre o aleitamento materno e a chupeta, a criança precisa sugar bem. Muitas crianças têm uma necessidade muito grande de sugar, então ela mama de início em intervalos muito pequenos e a mãe tem que entender que isso é assim, ela vai aos pouquinhos entrando nos eixos. Essa criança acabou de sair de um lugar quentinho, estava lá bonitinho dentro do útero, de repente explode para um mundo que ela não sabe nem como é e o que vai acontecer, né? Ela precisa de aconchego, então aquele colo, aquela maneira de segurar no peito, isso tudo vai fazer com que ela se acalme. Existem estudos que correlacionam o uso da chupeta com o desmame precoce, né? Na minha experiência clínica, eu vejo que a chupeta, muitas vezes ela tem um lugar de acalentar esse bebê. Existem bebês que são sugadores e que necessitam, na verdade, dessa estimulação oral. É como se fosse para se preencherem, né? Então, é importante, na verdade, que a gente se atente pro tempo de uso, né? Pro momento de uso dessa chupeta, quando tanto a mãe quanto o bebê necessitam desse recurso. Mas é importante que a gente tenha também o conhecimento de que num estudo longitudinal, né, numa avaliação longa, a gente vê que em muitos casos a gente tem um uso abusivo dessa chupeta e que com certeza isso interfere nessa construção desse vínculo, principalmente no momento do aleitamento, né, nessa relação da criança com o peito, principalmente nos primeiros 3 meses, né, que é o momento onde que a criança vai adaptando toda a cavidade oral e vai adaptando também aquele fluxo do leite. A mãe adapta aquela quantidade de produção do leite também de acordo com a necessidade da criança. Então, esses primeiros 3 meses são muito singulares, são muito especiais. Mas caso isso apareça, né, essa necessidade do uso da chupeta, o importante é a gente observar o tempo de uso e o momento do uso, né? E conhecer muito bem esse bebê, se realmente o uso está sendo necessário para o bebê ou às vezes para a mãe, né? Uma das consequências sérias da chupeta é que a chupeta interfere muito no aspecto de respiração da criança. Então, a respiração normal, que deveria ser nasal, coordenada, que ela faz muito bem quando ela faz a sucção só no peito, quando há a introdução da chupeta, essa criança pode começar a ter uma deformidade de arcada dentária e também pelo tamanho da auréola, pelo tamanho do bico, ela começa a respirar pela boca. E isso é muito prejudicial para a arcada dentária e para a saúde geral da criança. Não? A respiração é tudo na vida, é muito importante. E ela deve ser de maneira nasal,
completa, com a boquinha fechada, sem interferência. Como eu disse, a chupeta traz ônus para a criança também, né? A gente tem uma série de problemas ao longo da vida se ela não for removida em tempo hábil, dependendo da intensidade com que essa criança usar. Por exemplo, isso aqui é cópia fiel de uma boquinha de uma criança de 3 anos de idade que fazia uso de chupeta. Então, o que acontece? A arcada dela superior está muito mais para frente, ela está mordendo de maneira inadequada, né? Vou mostrar para vocês agora o palato como fica, então ele fica aqui muito profundo. Isso é próprio da respiração oral, porque o ar entra por aqui e faz uma pressão aqui no céu da boca. Todo mundo, se puxar o ar pela boca, vai perceber que ele entra com uma força grande no céu da boca. E quando o ideal é entrar pelo nariz, né? E quando a respiração é correta pelo nariz, esse ar é aquecido, esse ar é preparado, o nariz trata esse ar de uma maneira adequada, então ele chega um ar mais puro, a criança consegue levar esse ar até o pulmão, oxigena bem as suas células todas, inclusive as células cerebrais. É uma criança que é muito mais tranquila. Uma criança que normalmente respira pela boca, primeiro ela tem um sono agitadíssimo. É uma criança que quando cresce um pouco mais, ela não tem sossego muitas vezes, ela não consegue prestar atenção na escola, ela não consegue fazer um trabalho, às vezes quer montar uma pecinha, porque ela não tem a menor paciência, ela está sempre agitada. É uma criança que não dorme bem, portanto ela passa de uma forma desconfortável no dia seguinte. Então, essa complicação da respiração oral é muito difícil depois, muitas vezes, de sanar tudo, porque tem repercussões, inclusive, no ensino, na aprendizagem. Então, é importante que a gente lembre, ou pelo menos pese aquilo que eu estou fazendo. Eu vou oferecer chupeta para o meu filho? Vou deixar ele usar o tempo todo? Vou deixar só para dormir um pouquinho e daí eu tiro? Tem que ter esse cuidado. E as chupetas são vendidas de uma forma em que eu sou obrigada a trocar o tamanho da chupeta. Isso não é um fato real. Já escutei de uma fonoaudióloga, por exemplo, que o ideal é não trocar, inclusive, o tamanho da chupeta, porque ela vai ficando desconfortável e a criança naturalmente vai abandonando essa chupeta, tá? Porque cada vez que eu estou colocando uma chupeta maior, a criança está empurrando cada vez mais a língua ou para trás ou dificultando esse posicionamento da língua, que deve ser de maneira adequada, com a boca fechada, com os dentes cerrados, de maneira que se toquem na frente de uma maneira correta. Porque senão essa língua também começa a escapar por esse orifício e ela cada vez mais empurra esse dente para frente. A chupeta, ela atrapalha a oclusão labial, em primeiro lugar, né? Então a criança, ela fica com os lábios entreabertos. Muitas vezes ela segura o bico da chupeta com os dentes, né? E isso também atrapalha o desenvolvimento de toda a arcada dentária. E o posicionamento da língua, que fica num aspecto muitas vezes inadequado para a produção de alguns fonemas, que a gente precisa da força da ponta da língua, por exemplo. E com a obstrução do bico da chupeta, a gente não tem a elevação da pontinha da língua, que é importante que ela esteja sendo trabalhada, estimulada para ficar nessa posição, para a produção de alguns fonemas posteriormente. O uso prolongado, o uso constante da chupeta acaba sendo um limitador para a criança. Então, tudo que ela tem para explorar em termos de socialização, em termos de comunicação, acaba sendo restringido, limitado. Então, as potencialidades que ela poderia estar conseguindo naquele ambiente, naquele momento, se restringem com o uso da chupeta. Ela vai tentar se comunicar com a chupeta na boca, o som já não vai sair legal, ela vai deixar de experimentar alguma coisa porque ela não quer desapegar daquele objeto naquele momento. Então, isso acaba prejudicando o desenvolvimento dela em vários níveis aí, né? De exploração, de comunicação, de convivência, né? E além de se tornar uma dependência emocional. A chupeta acaba sendo aquilo que causa segurança para ela e ela não se lança completamente para o mundo. Como realizar a retirada do hábito da chupeta? É claro que o ideal seria que as crianças não usassem chupeta. Mas uma vez que a criança já utiliza chupeta,
O ideal é a gente remover esse hábito, mas sempre de uma maneira não traumática, né? Então, o que a gente poderia estar fazendo para remover esse hábito? Procurar deixar a criança o maior número de horas por dia sem a chupeta. Então, por exemplo, aqueles prendedores da chupeta na roupa, aquilo deixam a chupeta presa à roupa, então deixa aquela chupeta ao acesso da criança o tempo todo. Então, a hora que ela quer, ela já está colocando a chupeta novamente. Então, o que seria o ideal? Não prender essa chupeta na roupa. A hora que a criança esquecer, distrair, pega a chupeta, se tiver ali do lado, pega, guarda a chupeta longe do alcance da vista da criança, né? Porque assim ela vai ficando mais tempo sem a chupeta. Uma outra coisa que também a gente pode fazer, de noite, quando a criança pegar no sono, a mãe vai lá devagarinho, retira a chupeta, guarda. Se conseguir já a criança dormir sem a chupeta, a gente está evitando, né? 8, 9, 10 horas do uso dessa chupeta, que a gente sabe que o uso da chupeta acaba provocando transtornos no crescimento ósseo, né? Deformação óssea em decorrência do uso abusivo da chupeta. Então, quanto menos tempo a criança utilizar essa chupeta, menores vão ser esses prejuízos. Uma outra dica que a gente dá em relação à chupeta é que se a criança estiver chorando, a gente não deve imediatamente já oferecer a chupeta. A gente deve oferecer carinho, oferecer colo, uma atenção, que seriam outras formas da gente oferecer esse afeto para a criança que não a chupeta, né? Isso reforçaria a questão da autoestima, da questão de se sentir amada, mais importante do que oferecer a chupeta. Ela tem. A gente deve trabalhar para que esse hábito seja removido por volta dos 3 anos de idade, que é quando também a criança já deve estar deixando de usar a mamadeira, fazendo uso do copo normal, já usou o copo de transição, quer dizer, se mamou de maneira adequada no peito, o ideal até que vá para um copo de transição, não há necessidade de passar pela mamadeira. O fato é que eu preciso também estudar o momento adequado da remoção desse hábito. Eu vou conversando com a criança, algumas crianças são mais maduras, elas vão entender. Mas não adianta eu querer retirar esse hábito, por exemplo, se a mãe está grávida, eu tiro agora e em seguida vem um bebê novo em casa que rouba, entre aspas, o carinho da mãe, né? Todo aquele cuidado que a mãe tinha com essa criança mais velha, ele de repente se sente absolutamente perdido. Tiraram minha chupeta, minha irmã chegou e roubou minha mãe, quer dizer, esse contexto precisa ser utilizado, né? E muitas vezes os professores conseguem também auxiliar, porque isso é feito na escola de uma maneira equilibrada, né? Pode levar a chupeta para a escola, mas não é para usar o tempo todo. Isso a gente pode ir fazendo aos poucos em casa, né?